Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Probabilidade e Estatística. Vamos começar? Olá, este é o primeiro vídeo da nossa 8ª aula do curso de Probabilidade e Estatística. Nele, vamos aprender sobre probabilidade conjunta. Vamos lá? Para trabalhar com a probabilidade conjunta, vamos resolver o exercício deixado na última aula. Para nós, ele será um exemplo nessa aula. Nele, é pedido para determinar os valores médios e os desvios padrão das variáveis x, que é o salário em reais, e a variável y, que é o tempo de serviço em anos de 10 operários de uma determinada empresa. Dados esses apresentados na tabela abaixo. Para resolver esse exemplo, vamos usar o Excel. Aqui nós vemos as informações sobre a variável x, que dita os salários dos 10 operários de A a J, e a variável y, que nos dá o tempo de serviço desses 10 operários. A primeira solicitação do exemplo são as médias dessas duas variáveis. Então, vamos calcular a média da variável x. Para isso, vamos fazer a soma de seus valores e vamos dividir pela quantidade de valores. Nós temos 10 operários, então temos 10 valores de salário. Então isso vai me dar uma média de 680. Para a variável y, o processo é exatamente o mesmo. Vamos fazer a soma. Vamos fazer a soma dos valores da variável y e dividir pela quantidade, 10. Então, a média de tempo de serviço é de 5,5. Para o cálculo do desvio padrão, nós temos duas opções. Aplicamos a fórmula ou utilizamos a fórmula apresentada no Excel, que vai ser o que eu vou fazer agora. Como é solicitado o desvio padrão da variável dos 10 operários, nós vamos utilizar a fórmula do desvio padrão da população, porque eu não estou interessada em mais pessoas além dessa população que eu pesquisei. A solicitação é sobre os 10 operários. Então, aqui a gente vai utilizar a fórmula desvio padrão P. Aqui. Então, é o desvio padrão desses valores, nesse caso agora da variável x. Para a variável y, eu vou usar a mesma fórmula. Para simplificar, eu vou, ao invés de repetir o que eu acabei de digitar, eu vou arrastar aqui e usar a propriedade do Excel, que quando eu arrasto, eu repito a fórmula para as linhas seguintes, as linhas correspondentes. E com isso nós temos as médias das duas variáveis, a média de x é de 680 e a média de y é de 5,5 e o desvio padrão das duas variáveis. O desvio padrão de x é de 97,97 e o desvio padrão de y é de 0,67. Não é solicitado na questão, contudo eu vou apresentar aqui também o coeficiente de variação. Por quê? Lembram que quando eu expliquei sobre o desvio padrão e coeficiente de variação, a importância deles é que no desvio padrão eu consigo comparar variáveis que trabalham com uma mesma unidade de medida. E com o coeficiente de variação eu consigo comparar variáveis que trabalham com qualquer unidade de medida. Então, isso vai me trazer mais
vai me trazer a oportunidade de comparar a variação das duas variáveis x e y, mesmo que uma seja dada em reais e a outra seja dada em tempo de trabalho. Então aqui nós vamos calcular o coeficiente de variação para a variável x, para o salário. Se a gente lembrar, o coeficiente de variação ele é o desvio padrão dividido pela média vezes 100, porque ele quer em porcentagem. Eu vou fazer o desvio padrão dividido pela média e depois eu vou pedir que o próprio Excel considere que esse número é uma porcentagem. Fazendo o mesmo com a variável y, nós temos que o coeficiente de variação da variável x é de 14%, enquanto o coeficiente de variação da variável y é de 12%. Notem que a variação não é tão diferente assim. A diferença é de apenas 2 pontos percentuais. Enquanto se vocês olharem apenas para o desvio padrão, a impressão que dá é que a diferença de variação é muito grande, porque os números são muito diferentes. Contudo, como eu falei antes, são números que representam unidades de medidas diferentes. Por isso, a necessidade de trabalhar com o coeficiente de variação. A probabilidade conjunta, ela é calculada quando nós queremos comparar variáveis. Nesse caso, vamos utilizar os dados do exercício anterior, que acabamos de resolver, onde eu tenho as variáveis x, que representa o salário dos 10 operários, e variável y, que representa o tempo de serviço desses funcionários. Vamos considerar na probabilidade conjunta a variável bidimensional xy. E para isso vamos construir a seguinte tabela, a tabela que vai ser apresentada em forma de grade. A probabilidade de cada par xy vai ser dada na posição da grade. Então nós temos, por exemplo, vou representar em coluna a variável x, na primeira coluna a variável x e na primeira linha a variável y. Então, considerando o par x igual a 500, y igual a 4, a probabilidade que esse par seja encontrado vai ser dado pela divisão entre o número de pares e o número de vezes, entre o número de vezes que o par aparece pelo número de pares encontrados no espaço amostral. Então, nesse caso, o par 504 não aparece no meu espaço amostral, por isso a probabilidade dele é 0. Nós vamos completar essa tabela com todas as probabilidades. É interessante que nós podemos ver o total, na última coluna, o total das probabilidades de cada linha, que vai ser exatamente, no caso da primeira linha que estávamos falando, a probabilidade de encontrar o 500, que é 1/10. E na última linha, o total das probabilidades de cada coluna, que vai me dar a probabilidade, por exemplo, de eu encontrar o valor 4 dentro do tempo de serviço, que vai ser, por acaso, por coincidência, também 1/10. No final é apresentada a probabilidade total do evento, que, como sempre, é 1. Como exemplo aqui, eu destaquei a probabilidade do par 604 e a probabilidade do par 806. No caso do 604, eu tenho a probabilidade 0 e do 806 eu tenho a probabilidade 0,2. Na nossa próxima aula, vamos estudar probabilidade marginal. Até lá!